Fala galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Estamos aqui para a nossa última aula da unidade 6. E nessa aula eu vou explicar para vocês um pouquinho. Ainda vamos continuar, falando sobre esportes de lazer. A gente estava falando sobre o beisebol. Na aula passada a gente conversou sobre as ações ofensivas do beisebol. Hoje nós vamos conversar sobre as ações defensivas do beisebol e conhecer um pouquinho sobre o softball. No final dessa aula também eu vou explicar para vocês sobre o nosso trabalho bimestral, certo? E junto com o trabalho bimestral, aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter também o formulário que vocês devem responder. Mas isso eu explico para vocês lá no finalzinho da nossa aula. Vamos começar falando então sobre as ações defensivas do beisebol, que quem participou da live viu que eu mostrei um videozinho lá explicando um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre elas, um pouquinho mais sobre elas. Então, o objetivo dos jogadores que estão na defesa é eliminar os rebatedores, impedindo que façam os pontos. Para isso, então, os defensores exercem diferentes funções e posicionamentos no campo. Quais são eles, então? As funções desempenhadas pelos jogadores de defesa são: a gente tem o arremessador, que é o jogador fundamental na equipe, O arremessador, ele lança a bola em direção ao receptor da equipe que está atacando, tentando fazer com que ela não seja rebatida pelo receptor. Então, tentando fazer com que a bola não seja rebatida, pelo rebatedor da outra equipe. Se isso ocorrer, ou seja, o atacante não conseguir rebater, o arremessador consegue um strike. Com três strikes, o rebatedor adversário ele é eliminado. No entanto, para que o arremesso seja válido, ele deve ser lançado na zona de strike. E se a bola for lançada fora da zona de strike 4 vezes, o rebatedor ganha o direito de poder ir para a primeira base. Ou seja, ele ganha a oportunidade de andar uma casa sem mesmo ter rebatido a bola. E nós temos o receptor. O que é o receptor? O receptor ele fica abaixo, atrás do rebatedor da equipe adversária, para poder pegar as bolas lançadas pelo arremessador da sua equipe. Essa posição permite uma posição privilegiada do jogo, dando ao receptor condições de orientar o tipo de arremesso mais eficiente para cada situação. Ou seja, além de poder orientar os demais jogadores de defesa. Ou seja, ele vê o campo todo, então ele vai orientar a equipe, os jogadores que estão espalhados pelo campo, E ele também orienta a pessoa que está arremessando. De que jeito quem tem que arremessar, uma bola mais curva, uma bola mais rápida, mais lenta, enfim. Ele tem essa possibilidade porque ele está tendo uma visão de jogo. Temos também os defensores internos, que ficam próximos às bases e são responsáveis por interceptar as bolas rebatidas de pequenas distâncias e por receber a bola lançada pelos defensores externos antes que os corredores cheguem, os corredores adversários, passem por essas bases. Os defensores internos, então, eles são chamados de primeira base, segunda base, terceira base e interbase. Esses ficam próximos, às quatro bases existentes. E também nós temos os defensores externos. Quem são? Que são conhecidos como jardineiros. Os defensores externos estão responsáveis por cobrir as bolas rebatidas de média ou longa distância, E que passam pelos defensores das bases. Eles são conhecidos como jardineiro esquerdo, jardineiro central e jardineiro direito. Então eles são responsáveis por capturar a bola quando o atleta rebate ela muito forte, E sai dessa zona das 4 bases ali que fica espalhada pelo campo. Tranquilos? Então essas são as características defensivas do beisebol. Como a gente já havia comentado na nossa live, o esporte do beisebol, por mais que se a gente não conhece ele, quando a gente começa a ver, a gente acha que é um jogo muito complicado, com muitas regras, e não. É um jogo fácil e simples de se entender. E bem divertido para se assistir também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o softball. Então, em 1887, nos Estados Unidos, foi criada uma forma diferente de se jogar beisebol, para que fosse possível jogar em locais fechados, menores. Algumas adaptações foram feitas, assim
Assim foi criado então o softball, que aqui no Brasil também conhecido como softball. Atualmente ele é praticado em campos de gramas abertos, né? Mas tem algumas características diferentes do beisebol. Por exemplo, o campo de jogo ele é menor que o de beisebol, o tempo de jogo também é menor, ele tem 7 innings, diferente do beisebol, né? A bola é um pouco maior, e a forma de lançamento também é diferente, porque a bola ela tem que ser lançada na altura do quadril, ou seja, no beisebol a gente faz o lançamento acima da linha do ombro de lançamento, e no softball a gente faz o lançamento por baixo, né? Abaixo da cintura, abaixo da linha do quadril, então faz um movimento de lançamento. E o taco utilizado, ele é de alumínio. Essas características então fazem com que o jogo de softball, como a tradução livre é suave, né? Isso ela diz, seja um pouco mais leve e suave. Porque além das bolas serem arremessadas de uma forma diferente, ela vem com uma velocidade menor para o rebatedor. E o campo, para ser percorrido, também é menor. E o tempo de uma partida é inferior às partidas de beisebol. Fora essas diferenças, demais regras são iguais às do beisebol. Então, em relação a percorrer o espaço das bases, etc., é a mesma regra. O que muda são essas características que eu citei. Então, o softball ele é disputado nos Jogos Pan-Americanos desde o ano de 1979 e atualmente só em competições de equipes femininas. Esse esporte, então, ele esteve presente nos Jogos Olímpicos durante 4 vezes, em 96, 2000, 2004 e 2008, mas também apenas para modalidade feminina. O softball, como assim o beisebol, né, ele vai voltar para o programa olímpico agora, que seria as Olimpíadas esse ano, mas transferidas para o ano que vem. Então, na próxima Olimpíada também, então o softball e o beisebol voltam a fazer parte do programa olímpico. Tranquilos? Então essa foi um pouquinho das características do softball, muito semelhante com o beisebol, para vocês conhecerem. Tranquilos? Agora eu vou explicar para vocês o nosso trabalho bimestral. O trabalho bimestral é sobre lazer e vida, o tema. O que vocês deverão fazer? Vocês deverão pesquisar quais as formas de lazer no seu bairro, aonde você mora. Certo? E falar sobre elas. O que você vai falar? O que tem aí próximo da sua casa? Quais atividades podem ser desenvolvidas aí nessa atividade? Por exemplo, aqui próximo da minha casa tem uma pracinha. Então eu vou descrever essa pracinha. A pracinha ela tem escorregador, tem um parquinho, tem atividades, tem uma pista de ciclismo. E quais atividades podem ser? Além de atividades como futebol, corrida, como tem a pista de ciclismo, etc., eu vou descrever as atividades que podem ser executadas nesse local. Vocês têm 2 formas de formatação desse trabalho para mim. Primeiro, vocês podem fazer ele no Word, digitado ou escrito. Porém, nesse formato, você vai ter que colocar algumas figuras desse local, né, descrevendo tudo isso que eu falei para vocês. Ou você pode gravar um vídeo de pelo menos 2 minutos falando sobre essa atividade, o que tem aí próximo da sua casa, que nem a nossa videoaula agora. Eu descrevi mais ou menos, né, dei um exemplo para vocês do que tem aqui próximo da minha casa. Lembrando que você deverá falar sobre o ambiente que está próximo da sua casa aí. Então, você vai pesquisar. Uma dica para vocês aí, parques. Se você for pegar algum parque ou praça, dá uma pesquisada no site da Prefeitura de Curitiba, para quem mora em Curitiba, que lá tem todas as informações. Então vai falar, eu moro perto do parque, por exemplo, eu moro próximo ao Parque Bacaxiri, onde tem isso, no Parque Bacaxiri dá para fazer isso, e etc, etc. Tem locais, tem parquinhos, tem canchas de futebol e blá blá blá. Eu tô dando um exemplo, entendeu? Então vocês vão falar sobre isso. Então vocês têm essas 2 opções, fazer ele escrito, né, em formato do Word, digitado e me mandar, ou um vídeo de no mínimo 2 minutos. Após você fazer tudo isso, o que você deverá fazer? Você vai encaminhar esse teu trabalho para o meu e-mail ou para o meu número de WhatsApp, que dessas informações eu passo para vocês no grupo da turma.
Lembrando que quando você for mandar esse trabalho para mim, é importante você colocar o seu nome completo e a sua turma, para que eu consiga identificar de quem é o trabalho. E esse trabalho ele deve ser entregue até o dia 12/10, até às 18 horas. Não serão aceitos trabalhos após essa data e horário. Tranquilo? Então é importante, prestem atenção na data de entrega dos trabalhos. Beleza? 2 formatos, ou digitado ou em vídeo para me mandar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo lá, pode me perguntar que eu vou auxiliar vocês. Também, no link aqui da descrição desse vídeo, vocês vão encontrar o link do formulário sobre a unidade, que também tem a mesma data de entrega. Tranquilos? Então, aproveitem, façam os trabalhos, qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Tranquilos? Galerinha, boa semana para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.